Fala galera, hoje vou falar aqui um pouco sobre o histórico de lutas de Volta Redonda. Volta Redonda nos anos 80 principalmente foi conhecido como uma cidade de lutas. Foi a primeira cidade do Brasil a eleger um prefeito sindicalista, operário, Juarez Antunes, né? Foi nosso prefeito, infelizmente por pouco tempo, porque sofreu um acidente na estrada e veio a falecer 3 meses após assumir a prefeitura de Volta Redonda. Isso é uma outra história, mas aqui eu quero me concentrar um pouco sobre Volta Redonda desde sua formação, na verdade um pouco antes de sua formação como cidade, era distrito de Barra Mansa, até hoje, falando sobre a questão de lutas populares, de movimentos sociais e populares. Volta Redonda é um caso muito particular na história, pois aqui em Volta Redonda foi uma company town. Foi quase um experimento social realizado aqui, pois foi colocado, instalado, construído na cidade uma indústria gigantesca, a primeira indústria de base em escala do país. Existiam outros lugares no país que faziam aço, mas eram lugares muito pequenos e não tinha escala. Então, sem a indústria de base, sem o aço, não se faz eletrodomésticos, carros, entre tantos outros produtos de consumo que pelo mundo afora, pelo menos no mundo ocidental, já estavam sendo utilizados há um certo tempo. Para você ter industrialização, para você ter modernidade, você precisa do aço. Então, Volta Redonda praticamente cria não só a indústria brasileira, mas também o proletariado brasileiro. Porque até então o país era um país completamente agrário, a população era rural. Então o modo produtivo do Brasil ainda era muito baseado na questão do leite, do café, da cana-de-açúcar e por aí vai. Quando se constrói a CSN aqui, precisa trazer muita gente, você precisaria de 30 mil funcionários, trabalhadores para construir a usina, e aqui na região de Barra Mansa você tinha por volta de 2 mil pessoas nessa região, então precisaria trazer muito mais gente. E é claro que eu vou falando nesse assunto, vão aparecendo outras questões adjacentes que a gente pode falar em outros vídeos, mas aqui eu vou me concentrar na questão realmente de como foram formadas as lutas, mas é importante ter essa base. No Volta Redonda começou a se trazer uma população agrária, essa população agrária de repente começa a se tornar urbana. Há um processo de urbanização muito rápido na cidade de Volta Redonda, porque você precisava ter equipamentos para essa grande quantidade de pessoas concentradas no mesmo lugar. No lugar agrário, você tem uma pessoa que mora aqui, 500 metros, 1 quilômetro, você tem outra família e por aí vai. Aqui não. Aqui, na urbanização, você tem uma casa após a outra, você tem uma concentração urbana muito grande, para isso você precisa de estrutura, você precisa de água encanada, você precisa de esgoto e por aí vai. Além de equipamentos, é claro, de educação, porque você está formando uma indústria, você precisa da galera ser educada, saber, no caso, educado, e aí tem outras questões de educação, né? Educado tanto na parte de ler, escrever, na parte funcional, mas também há um processo de docilização dos corpos, no caso de você forçar a população a agir de certa forma, porque ela precisa trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia, em turnos. Então você precisa de uma população que seja docilizada, que saiba obedecer, saiba cumprir ordens, porque a produção do aço depende daquilo. Então a pessoa não pode simplesmente ir para o bar e no dia seguinte não ir trabalhar. Então havia uma vigilância muito grande em Volta Redonda desde sua fundação. Em 9 de abril de 1941, é inaugurada a CSN, essa é a data de aniversário da CSN, mas na verdade é quando começa a se construir a usina. Em 46 há a primeira corrida do aço. Mas nessa época, como é necessário um controle muito grande da população, você precisava também oferecer muitas coisas. Há uma mentalidade paternalista, e não é à toa que é Getúlio Vargas que vai trazer a CSN para cá, no meio à ditadura varguista do Estado Novo. Mas como há um controle muito grande da população, você precisava também oferecer uma contrapartida para a população. Você não consegue só controlar e reprimir, você precisa oferecer. Então, o trabalhador do CSN, ao mesmo tempo que ele era vigiado, ele tinha aluguéis em casas da CSN muito subsidiados, era muito barato ter um aluguel na CSN. E é claro que, mais uma vez, a história é muito mais complexa do que isso. Há uma discriminação com trabalhadores negros e pardos aqui, que não conseguiam casas.
Há um déficit sempre houve um déficit no setor imobiliário, em casa, sempre faltou casas em Volta Redonda, mas aqui nós estamos tentando contar uma história um pouco mais linear. E então um trabalhador do CSN tinha subsídio nas suas casas, ele tinha um salário muito mais alto, a luta salarial sempre houve, mas o salário sempre foi mais alto em comparação a outras atividades. Ele tinha diversos benefícios, como cesta básica, recebia leite em pó no Centro de Puericultura, recebia presente, coisas de Natal, a escola técnica para formar os trabalhadores, e você tinha saúde, não só no Centro de Puericultura para as crianças, mas você tinha um hospital do CSN e por aí vai. Nesse meio de uma relação trabalhista, paternalista entre a CSN e o trabalhador, desde quando começou a se formar o sindicato também foi muito observado pela empresa. A luta sindical do trabalhista ela sempre foi cooptada ali naqueles primeiros anos, seja na ditadura varguista, mesmo depois que abre a democracia, há uma certa liberdade maior. Partidos comunistas aqui em Volta Redonda têm uma certa atividade relevante, como o PCB, e mesmo pessoas que se declaravam comunistas, mas não estavam no PCB, porque o PCB entrava e saía na ilegalidade, mas Volta Redonda elegeu um comunista para a vereança em Barra Mansa, elegeu um deputado estadual comunista, havia uma certa mobilização social relevante aqui na cidade de Volta Redonda, principalmente trabalhista. Mas as lutas eram meio que cooptadas. Isso foi acontecendo enquanto o esquema paternalista permaneceu, isso foi continuando nos anos 50, 60. A ditadura militar, quando veio, também trouxe mais repressão aqui na cidade de Volta Redonda. E mesmo quando em outros lugares do país houve greve, como no ABC Paulista nos anos 70, Volta Redonda passou em branco sem greve. Um historiador, o BD, ele fala que Volta Redonda fez um dia de greve após o golpe militar em 1964. Mas assim, um dia de greve, uma pequena paralisação, mas que rapidamente voltou às atividades. A primeira greve vai acontecer mesmo em 1982. 1984. Essa pacificação do trabalhador, ela começa a mudar justamente nos anos 80. Porque lentamente também o pacto paternalista vem mudando. Porque durante a ditadura militar, ao mesmo tempo que a vigilância aumenta, o modo operante da ditadura com relação à economia começa a ser mais liberal, de certa forma. Não consegue mais também, até pela crise que vem mundial, não consegue atender todas as demandas nacionais e vem achando cada vez mais que Volta Redonda precisa se libertar da CSN, entre aspas. Você tem aqui, a CSN tinha as casas, toda a sua propriedade, ela começa a ceder as casas para o trabalhador, no caso, vender as casas para os trabalhadores, né? Então ela não quer mais ter as casas. Ela abre o CECISA, que é imobiliário CSN, e ela começa a vender essas casas, porque a casa sendo dela, ela ainda fazia manutenção, ela tinha um custo alto com as casas, ela não recebia, os aluguéis que ela recebia eram baixos, então ela prefere ir vendendo e se desfazendo dessas propriedades. Ela, até 1968, ela geria toda a parte nova da cidade, no caso ali a parte planejada, do Conforto, a Vila, o Bela Vista, o Laranjal, era ainda coordenada por ela, era gerida por ela, até 68, até muito recente, né? Então se você for na Vila hoje e ver um bueiro lá, tá escrito CSN ainda, até hoje. Então você não tinha SAI na época, porque a CSN que geria essa parte planejada ainda. Então ela, em 68, ela cede para a prefeitura, ela fala, a administração agora é sua, não é mais minha, e ela começa a se desfazer dessas responsabilidades, tanto responsabilidade com relação às questões de política pública, que ela bem ou mal ainda fazia, de certa forma, como responsabilidade social, e ela para reduzir os custos. Mas ao mesmo tempo também isso foi gerando mais atrito com o trabalhador. Então em 1982, quando a força sindical, desculpa, eu estou adiantando um pouco, né? Mas assim, quando em 82, quando a CUT, ela ganha o sindicato, em 82 ela tira a galera que era mais pelega, que estava junto com a CSN, com o pessoal do alto escalão do CSN, meio que controlado, chega a CUT com um novo sindicalismo, que era o sindicalismo mais combativo, com a chapa do Juarez Antunes. Eles começam a mudar essa relação de paz e começa a ter um pouco mais de combate. Em 84, há a primeira greve aqui de Volta Redonda. E foi uma greve muito difícil, porque foi a primeira greve, assim, de fato,
Então teve muita repressão, foram muitas pessoas demitidas e a greve saiu derrotada. Mas foi uma greve histórica que isso ficou guardado, né, junto com a população daqui e com os trabalhadores. Em 88, há a grande greve aqui de Volta Redonda, puxando pautas de 84, da última greve. Uma das pautas, inclusive, era de reestabelecer o trabalho às pessoas que foram demitidas pela greve de 84. É uma greve de ocupação, ou seja, as pessoas, os trabalhadores ocuparam a empresa, não simplesmente pararam de trabalhar. Uma greve no comércio, as pessoas simplesmente não vão ao trabalho, né? Não vão lá ocupar o trabalho e fica lá gerando uma certa coisa até simbólica, né, de mostrar que aquele espaço ali é dele. Mas na CSN isso foi feito. Os trabalhadores foram lá e ficaram dentro da empresa, ocupando, tomando conta dos equipamentos, até porque alguns setores da CSN não podem parar, né, a menos que você esfrie o alto-forno e você paralise de fato todo um procedimento ali, mas a CSN continuou operando e os trabalhadores ocuparam a CSN e falaram: isso aqui é nosso. Isso gerou uma raiva, uma irritação muito grande do sistema, né? É uma ameaça porque a empresa, ela ainda é a maior da América Latina no ramo siderúrgico, era na época e ainda é em produção, então o país dependia daquele aço, como ainda depende. Se o país ficar sem a CSN hoje, vai gerar um déficit de aço muito grande. Então, os trabalhadores dizendo ali: isso aqui é meu, isso aqui é meu, o sistema ficou realmente muito bolado. E pediram ali pro Sarney para enviarem o exército. O Sarney falou: manda o exército. E é claro que vai dar problema. O exército está preparado para quê? Para combate. E o trabalhador estava lá cuidando da usina. Quando chega o exército, vai combater literalmente com armas, matam 3 operários, William Valmir Barroso. Isso gera uma grande comoção na cidade, obviamente não ia ficar em branco. A cidade se sentiu violada, invadida, e abraçamos a usina por 12 quilômetros. A população abraçou, nós temos imagens disso, né? Abraçamos a usina mostrando que a usina sim é nossa. É nossa. Tentando adiantar um pouco para o vídeo não ficar tão longo, isso foi, a gente conseguiu na época todos os ganhos que foram requeridos naquela greve, mudança do turno para 6 horas, restabelecimento do trabalho dos operários que foram demitidos, entre outras coisas. Mas a luta continuou, porque a luta de classe não termina, né? E quanto mais a CSN ia tentando tirar o trabalhador naquele processo, já estava chegando o neoliberalismo no Brasil, os trabalhadores foram resistindo e combatendo e combatendo. Teve uma greve muito grande em 1990, e onde os trabalhadores perderam. A justiça falou que não poderiam ter entrado de greve. Isso foi um baque muito grande na luta operária. E em 92, agora sim, a força sindical tira a CUT e ganha o sindicato com um apoio muito grande, muito forte da direção da CSN. O presidente da CSN foi visto conversando com sindicalistas da força sindical, que era o pessoal do Formigueiro. Era uma parte da CUT que saiu e formou esse nova chapa no sindicato, e foi apoiada pela presidência da CSN, que queria, naquela época, já aprovar a privatização da CSN. A força sindical ganha para apoiar a privatização. Obviamente rolou muito dinheiro, muita chantagem com os trabalhadores e com a população, cartas para as pessoas, prometendo milhares de benesses. Se a CSN fosse privatizada, todo mundo iria ganhar, ninguém seria demitido, o pessoal ficaria rico com as ações, ganhariam casas, etc, etc. Até que conseguiram um certo apoio da população e isso passou em nível nacional, a privatização da CSN, na época já do Itamar Franco. Collor tinha caído, mas o processo e o projeto de privatização veio com o Collor e todo o neoliberalismo chegando no país. Com a privatização do CSN e a perda do sindicato para a galera pelega, para a galera reacionária, que queria uma conciliação entre o trabalho e a empresa, né? Achava que não, vamos conseguir avançar dialogando com o empresário, dialogando com os donos da usina. Isso gerou um enfraquecimento nas lutas da cidade, muito grande, porque
o sindicato era uma força muito poderosa para ajudar nas lutas, né? Um sindicato, um dos maiores sindicatos do Brasil, são mais de 14 mil trabalhadores hoje que trabalham ali, na época eram 30 mil pessoas trabalhadores e milhares de sindicalizados. Então a força e estrutura era muito grande que ajudava nas lutas. Quando isso sai de cena e um outro sindicato entra, a luta na cidade como um todo foi enfraquecida. E essa filosofia vaselina de tentar conciliação de classe foi se espalhando por outras lutas também na cidade. Nós estamos perdendo a luta da Igreja Católica, que tinha uma comunidade de base na teologia da libertação muito forte, muito significante. Isso foi acabando. O Dom Valdir, que foi um dos que trouxe isso para cá, ele se aposentou em 99. Então, um retrato das lutas pós-privatização mostra movimentos sociais tanto mais desorganizados quanto também mais conciliadores na sua luta. E a gente pode ver no resultado que deu. O trabalhador do CSN perdeu em 25 anos 2/3 de seu salário. Se um trabalhador recebia em 96 R$ 1.250, era para receber hoje, de acordo com a inflação, cerca de R$ 6.000. Mas hoje ele recebe 1.600. Isso você vê o tamanho da perda nos últimos anos, nas últimas décadas. Tudo que foi conseguido em 88 com a greve foi se perdendo. O turno voltou a ser 8 horas. Perderam um plano de saúde que era nacional e veio um plano de saúde muito pior e por aí vai. Aqui foi um breve histórico, na verdade breve não, o vídeo até ficou grande, mas eu tentei abordar um pouco só a história mesmo. Em outros vídeos falarei um pouco mais sobre questões até ideológicas e questões mais práticas de como também isso aconteceu e como a gente pode pensar nas lutas no futuro. Valeu, galera, grande abraço, obrigado por ter ouvido até aqui. Se inscrevam no canal, compartilhe e até mais.